Formada em letras pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, a professora Maria Isabel Azevedo Noronha é conhecida como Bebel e ingressou na carreira no magistério há 30 anos. Em 1995, concluiu o mestrado em Educação pela Unimep. Iniciou a militância sindical na APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, elegendo-se representante de escola. Depois, foi eleita para o Conselho Estadual de Representantes da entidade. Entre os anos de 91 e 92, coordenou a subsede da APOESP em Piracicaba. Seu trabalho frente à subsede foi reconhecido, o que lhe rendeu o convite para integrar a diretoria executiva do sindicato. Também já ocupou o cargo de vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação do MEC. É membro do Fórum Nacional de Educação. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje eu recebo com imenso prazer aqui nos nossos estúdios a professora Bebel, que é presidente do sindicato da APOESP, que é o Sindicato dos Professores de São Paulo. É isso? É isso. Muito obrigado por ter aceito o convite, professora. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, Denis, agradeço todos aqui, né, da emissora, e quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, falando da greve dos professores, da pauta de reivindicações que eu penso que é importante para os professores, mas também para a população que acompanha tudo, né? Sem dúvida. Eu acho que é importante também para o telespectador, independente de você ter filho em idade escolar ou não, ou ter um parente professor, mas é importante porque é o futuro. A educação é o futuro. Se o Brasil realmente não mudar os seus conceitos, os critérios, os investimentos em educação, dificilmente nós vamos conseguir dar uma arrancada e ser uma grande nação como todos nós esperamos. Mas, professora, explica um pouquinho para a gente especificamente dessa greve aqui no estado de São Paulo. Quanto tempo a greve já dura? Bom, essa greve já conta com 67 dias de paralisação. Ela foi uma greve que ela teve um momento assim de muita discussão, né? Antes de entrarmos em greve, nós procuramos sim esgotar todas as possibilidades, né, no quesito salário, né? Porque a questão salarial é aberrante aqui no estado de São Paulo. Veja bem, um professor ganhar por 40 horas semanais R$ 2.400, tendo nível superior, eu acho um absurdo, né? Como deve ser um absurdo para qualquer outra categoria, mas esta é a mais importante categoria. Nós formamos médico, nós formamos engenheiros, nós formamos o governador, porque todos que passaram e que se tornam profissionais passam pela escola básica, pela educação básica. E onde está? O que é a educação básica? Começa desde lá da educação infantil, passa pelo primeiro ciclo do ensino fundamental, que é o primeiro e o quinto ano, o segundo ciclo do sexto ao nono ano e o ensino médio, né? Quer dizer, se essa ponta da educação básica não tiver um reforço, um olhar privilegiado para que a gente forme cada vez melhores profissionais, né, não vai avançar. Então, por que o professor, ele é, sim, a mais importante categoria? Porque começa aí, desse início. Sem dúvida. Né? Inclusive, no Japão, a senhora estava falando, estava lembrando, me ocorreu que o imperador no Japão, todos têm que fazer uma referência, se curvar perante o imperador no Japão, e a única categoria que não precisa é o professor. No Japão, de tão respeitada que ela é. É uma autoridade. Exatamente, ela não precisa fazer a referência ou deferência ou se curvar perante o imperador no Japão. Veja o respeito, né, e o valor que se dá ao professor num país evoluído de primeiro mundo como é o Japão. Mas a senhora falava, então o salário base para 40 horas de aula aqui no professor no estado de São Paulo são R$ 2.400. E qual é a reivindicação?
dos professores para o governo do Estado? Então, Denis, nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? É um conjunto de diretrizes e metas, né, com prazos definidos para que sejam cumpridas aquelas metas. Então, destacando a valorização, o ponto que trata da valorização dos profissionais da educação, que é a meta 17 desse plano. Está dito lá o quê? Que nenhum professor pode ganhar, quer dizer, há que ter a equiparação, a igualdade salarial dos profissionais da educação com os demais profissionais que têm um nível superior. Essa foi uma conquista, assim, histórica nossa, né? E nós não poderíamos entrar numa campanha salarial sem pôr esse conceito de valorização. De que forma nós entendemos? Porque não adianta eu ficar brigando todo ano para ter reajuste. Porque aí todo ano a criançada vai sofrer com isso. Sempre o Estado vai querer dar um pouco menos, o professor vai querer um pouco mais, a inflação, proporção, sempre vai gerar discussão. Isso daí... Se você acerta que é esse o conceito de valorização, que depois tem que ter carreira, né? Que tem que trabalhar numa pesquisa. Então, esse é o conceito que está no Plano Nacional de Educação. Então, fazendo as contas, o que nós observamos dentre 21 profissões pesquisadas? O professor está aqui embaixo, com menores salários. Todos acima. E o professor aqui embaixo, com nível superior, com menor salário. Feitas as contas, tem uma metodologia lá no Plano Nacional de Educação, que tem que ser de acordo com a PNAD, que é Programa Nacional por Amostragem Domiciliar, né? Aí dá 75,33. De uma vez, não. Está dito que é até 2020. Nós fomos, Denis, o tempo todo aí aviltados na imprensa, pelo governador, pelo secretário, chamados de responsáveis, quando falavam, não, estão pedindo 75,33 uma vez. Não pedimos de uma vez. Pedimos que ele fizesse um plano de composição, mas que esse conceito não se perdesse, porque não adianta. O que acaba é que você acaba conseguindo num ano, depois não tem no outro, e aí acaba se perdendo. Não. Essa não é a mais importante profissão. A educação não é um consenso nacional de que ela tem que melhorar a qualidade, né? Então, quer dizer, se nós estamos de acordo com os países aí da OCDE, né, que na 60ª espaço lá que nós ocupamos, essa 60ª posição, quer dizer, tem que fazer um movimento para melhorar. Aí você fala assim, mas você está falando só de salário de professor? Não. O mesmo plano está dizendo o seguinte, tem a meta 18, que está falando do plano de carreira do professor, mas tem a meta 17, que trata do custo aluno qualidade. Quer dizer, não dá para pensar também aqui nessa questão se não pensar em ter uma escola mais atraente para os alunos. Isso que eu ia perguntar, senhora, se a greve é voltada exclusivamente para a parte salarial ou para a infraestrutura da educação? Também para a infraestrutura, tanto que dentre um dos pontos, o segundo ponto da pauta é a da superlotação das salas de aulas. Você sabe com quantos alunos os meninos, aliás, as salas de aulas começaram esse ano? O mínimo que era para ser máximo foi de 45, 50 alunos e o máximo chegou até 84 alunos. E eu levava lá para o secretário e dizia, olha aqui, não dá, isso é incompatível, né, com a qualidade do ensino. Então, o que isso tem a ver com a qualidade do ensino? Um impacto direto. Isso tem um impacto direto. Quem consegue? Eu pergunto para a população, se você souber que seu filho estuda numa sala de aula com, sei lá, com 50, 60, 70, você tem certeza que seu filho vai aprender? É culpa do professor? Não, não pode ser. Porque ele é contratado, ele está ali, ele tem, entendeu? Mas não dá para dar atenção para todos. Então, a qualidade vai caindo. Então, esse é o chamado custo-aluno qualidade que está no Plano Nacional de Educação. E a meta 20, que é a que trata do financiamento da educação. Aqui tem royalties, sim, do petróleo. E que tem que ser destinada à educação básica. Quer dizer, é um dinheiro dirigido, como a gente fala, né? Um dinheiro carimbado, para aquela finalidade. Tá certo. Então, quer dizer, para além de tudo que tem na cesta de recursos, tem mais este que o plano ampliou.
Então, por favor, agora, fazendo uma discussão de orçamento, porque o tempo todo, né, você sai do pedagógico, que é discutir com a população, do porquê que nós estamos em greve, que nós queremos uma escola pública de qualidade, e ela entendeu, a população entende isso, o aluno entende tanto que nos apoia, e nos apoia o tempo todo nessa greve, mas quando o governador fala, não, eu tenho que ler o orçamento, eu me pergunto, este governo, né, este que está reeleito, ele já esteve na gestão passada, não deu para orçar, não deu para saber como é que estava, se faltava, como não faltava. Porque o que a gente observa, e isso por números que nos foram apresentados, é que houve uma retirada muito grande do caixa no ano passado. Não estou dizendo que ele pegou, mas se gastou muito mais com outras prioridades e a educação ficou aquém. Então, tá certo? O montante para a educação, de um ano para outro, a senhora acha que diminuiu? Não, orçamento? diminuiu tanto que saiu agora, em março de 2015, um decreto, né, do governador pedindo um enxugamento da área da educação, aliás, de todas as áreas, né, que estão no Estado, né, que recebem do Estado. Né? Então, teve o fechamento de salas de aulas, 3.390 salas de aulas fechadas. Mas e com esse fechamento? A senhora falou que já tem sala de aulas com 70, 80 alunos fechando, 3.000 salas de aula. O que vai acontecer? Não, fechou e por isso deu essa superlotação. Isso já em função do fechamento? Em função do fechamento. Certo. Tá? Então, quer dizer, antigamente funcionava na fase de 40, 50 alunos. 45 no máximo, que é muito, hein? Porque o que a gente luta é ter 20... Porque aí tem uma lógica, Denis, que é importante a população entender. Nós sempre falamos assim, bom, nos anos iniciais tem que ter menos alunos e nos anos finais tem que ter mais. Não tem que ter mais. Tem que ser igual para todos, vou dizer por quê. Aqui porque alfabetiza, é quase que aula individual. Mas quando vai para o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e ensino médio, não é somente um professor que dá aula para aqueles alunos, né? Aliás, aquele professor não dá aula somente para uma sala de aulas. Ele roda as outras. Ele vai rodar as outras salas de aula. Então, eu sou professora de português. Eu estou fazendo um comparativo pela positiva, por favor, não quero que mexa com as classes de alfabetização, porque tem a jornada única, e só tem aquela jornada e tem que ser assim. E seria bom que nós fôssemos assim também no 2º ciclo e no ensino médio. Mas ele fica com uma classe de 25 alunos, então ele tem 25 provas para corrigir, tem numeradamente tanto. Nós que vamos para o 2º ciclo, até o ensino médio, eu chego a ter 400 alunos, mas o professor de física, de química, de biologia, vai ter o dobro ou o triplo. Por quê? Porque ele tem que pegar mais turmas, né, para poder dar conta de... Vai dar uma aula de qualidade? Não vai. Essas horas que a senhora falou, por exemplo, 40 horas semanais, ela é computada de qual forma? A partir do momento que o professor entra na escola? Ou, por exemplo, para corrigir a prova, entra nesse cálculo as 40 horas semanais ou não? Não. Essa é uma luta que nós estamos fazendo no STF, porque aqui, de novo, o governo recorreu de uma vitória importantíssima que nós tivemos na lei do piso, que foi a implantação da jornada do piso. Que é esta implantação da jornada? A implantação da jornada do piso é o seguinte, hoje, como é que é hoje? O professor tem uma jornada de 40 horas semanais, ele entra 32 vezes nas salas de aula e fica 8 para correção, para fazer leitura, para fazer tudo. É muito pouco tempo. Com a implantação da jornada do piso, o professor vai entrar 26 vezes e ficar 14. Aí dá para fazer correção, dá para fazer leitura e dá para ter a formação continuada no próprio local de trabalho. Hoje ele tem 20% do tempo, mais ou menos, para corrigir 17%. 17%. E o ideal o ideal seria 33%. Quer dizer, o estado que menos aplica atividade extra classe para que o professor possa se preparar. Eu sou professora de literatura. Para dar aula de literatura, você tem que ler os clássicos, senão você vai ler resenha, tá certo? Para poder trabalhar com os alunos. Quer dizer, é difícil se aprofundar. Claro, se atualizar. Como é que você vai se aprofundar? Não tem como, Denis. É uma profissão,
ela é deliciosa do ponto de vista do contato que você tem com essa criançada, esse jovem. É uma gente linda, entendeu? Mas a gente sempre sai com aquela sensação de que, puxa, mas falta muito para dar, tinha que dar mais para eles, porque eles têm um potencial. E a escola que aí está é a mesma escola que Dom João VI trouxe do Brasil para cá. Ela não mudou nada, tá? Ela é exatamente a mesma escola. A lousa, o giz, o apagador e o enfileiramento dos alunos um atrás dos outros. Quer dizer, como é que você vai dialogar com um menino ou uma menina que já mexe com internet, que já pesquisa, que vai, antes dele, ele já... recebe uma carga de informação enorme. Acima do que ele vai receber ali, quando tudo tem que ser... Então, dentro da nossa proposta tem mudança do projeto arquitetônico da escola, porque não pode ser essa coisa. Eu acho que hoje você tem que trabalhar com o aluno. Você pode ter até momentos que o aluno vai prestar atenção em alguma orientação que você vai dar, mas o trabalho tem que ser cada vez mais coletivo. Então, mesas coletivas com os alunos, entendeu? Eles vão fazer... Não. Sabe? É só dar significado para o que ele vai fazer, não fazem, né? Às vezes você trabalha, por exemplo, o ideal seria ter, no mesmo espaço da sala de aula, você ter alguma coisa que você pudesse passar ilustrando aquilo que você trabalhou, tá certo? Quer dizer, em termos de aprendizagem e de avanço que muito. É o que o jovem já recebe hoje, né? Pois é. Na internet ele interage, ele já fala, faz isso. Ele vai lá, busca, sai de um lugar, vai para o outro, sai de um site, procura o outro. Mas, professora, e voltando um pouquinho à parte, porque me parece que o ponto central agora da greve seria essa parte também salarial. Qual é a proposta do governo do Estado de São Paulo? A senhora falou que aí já seria um direito adquirido de 75%, parcelado até 2020, é isso, né? Isso. O que o governo está oferecendo para os professores? Até agora, zero. Ele fala que tem uma política para 1º de julho e quer que a gente suspenda a greve, na intenção dele. 1º de julho? Né? Porque primeiro tem uma discordância também no que diz respeito à database. Nossa, a database não é 1º de julho, é 1º de março. Isso é lei, tá certo? E foi o governador Cláudio Lembo, na época, que sancionou esta lei, né? Teve um veto a esta lei, foi derrubado o veto e o governador sancionou. Ele passou por cima da lei, o governador, o atual, e criou 1º de julho como database. Agora eu pergunto para você, database em 1º de julho, como é que o professor... Como é que os interessados, no caso na política salarial, vão debater se julho é mês de férias? E peremptoriamente ele vai receber o salário 1º de agosto. Quer dizer, nem tem o direito de dizer, olha, não é esse índice, o índice é este. Mas então o governo do Estado ainda não apresentou nenhuma proposta para os professores? De salário não, ele só fala que é 1º de julho. Agora, não diz quanto é, diz que não vai dizer, entendeu? E quer que nós suspendamos a greve. É isso que ele quer que faça. Ano letivo já está em risco, professor? Não considero. Eu acho que sempre tem uma forma de que você organiza aí o currículo, que não significa minimizar, não, tá? Mas você organiza de tal forma que é possível você trabalhar o conteúdo, sim, dos alunos, né? E a gente tem clareza disso e é o nosso compromisso com os pais, com os alunos, de repor sim. E a POS, terminada a greve, nós também vamos criar formas naqueles alunos que estão no ensino médio, como é que a gente também fortalece para ele poder, no final do ensino médio, poder vir fazer o Enem, fazer outras, né, atividades aí para que ele não seja prejudicado. Então a gente tem assim muito compromisso mesmo, Denis, com a educação, né? Agora, não podemos, porque temos todo o compromisso do mundo e temos, né, simplesmente entender que nós somos abnegados, não somos seres humanos, não comemos, não bebemos e não temos famílias. Não. Nós comemos, bebemos, temos famílias. Portanto, nós temos que ter um salário digno, né? Porque senão esta profissão, conforme eu já disse, que é a mais importante, ela estará em extinção. Ninguém quer ser professor, né? Porque os salários são baixos, não há uma política, não há uma valorização desses profissionais, né? Professor, a nossa torcida para que tudo se resolva, porque, como eu falei no começo do programa, se o Brasil não passar por uma reformulação, e aí eu digo a nível federal, estadual, municipal, na educação,
dificilmente o nosso país vai ser uma grande nação, uma grande potência. Porque todo mundo fala em petróleo, todo mundo fala, não, se você não formar, não educar o cidadão, o país realmente ele vai chegar num ponto e para. Então, a importância do papel dos professores. Esperamos aqui também que o nosso governador Alckmin, que é um homem sério, um homem correto, e eu acho que está com boas intenções, também consiga um denominador comum com vocês. Mas eu agradeço mais uma vez a presença da senhora e coloco à disposição algum recado que a senhora queira passar, algo que eu não perguntei, por favor. Eu agradeço, Denis, agradeço a todos que nos assistiram nesse momento. Acho que é muito importante debater a educação, é um compromisso dos professores, mas é da sociedade também. E que ajude aí para pressionar para que o governador abra as negociações e a gente voltar para as salas de aulas e cumprir sim com o compromisso que nós temos que ter, que é uma educação pública de qualidade. Muito obrigada. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande estar aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com uma outra entrevista muito especial para você. Aguarde um pouquinho só, já voltamos. É o nosso encontro todo sábado às 5 da tarde no É Desse Jeito. Tudo aquilo que você procura num programa e um pouquinho mais. A sua participação que é o mais especial. Então, não esquece, sábado às 5 da tarde na TV Mundial É Desse Jeito. Henrique Carlos Serra Azul Guimarães nasceu em São Paulo em 1972. Iniciou o judô com 4 anos numa academia de Santana. Segundo sua mãe, Dona Luzia, a prática deste esporte foi escolhida como forma de se acalmar um pouco a criança agitada que ele era. Mais tarde, Henrique Guimarães ingressou na equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele foi por 14 anos titular da Seleção Brasileira de Judô, alcançando conquistas significativas enquanto atleta, como hexacampeão sul-americano, bicampeão do Campeonato Pan-Americano, vice-campeão mundial júnior em 92 e muitas outras. Mas foi em 1996 que aconteceu sua maior vitória, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Atualmente, Henrique Guimarães trabalha como técnico de judô, treinando algumas das atuais revelações neste esporte, além de estar à frente de seu projeto social, Você Quer, Você Pode. Foi coordenador técnico de judô do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura Paulistana. Hoje, ele é o coordenador de judô do Projeto Futuro, que integra a Secretaria da Juventude do Governo Paulista. E nessa noite, nós recebemos com muito prazer Henrique Guimarães. Henrique, prazer em recebê-lo. Henrique Guimarães é judoca e medalhista olímpico de 1996. Henrique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já gostaria de começar com você no seguinte: você foi um medalhista, passou por todas as etapas, mas hoje você desenvolve um trabalho aqui, a gente conversava antes do programa, muito interessante aqui, com jovens a nível de esporte. Como funciona isso, Henrique? Boa noite, um prazer, primeiramente, estar participando do programa. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu participei de 3 Jogos Olímpicos, né? Fui medalhista em 96 e depois que eu parei, né, eu acho que eu tenho esse dever de devolver tudo que eu consegui, né? Todos esses aprendizados, muitas pessoas me ajudaram. Então eu senti a necessidade também de poder retribuir de alguma forma para a sociedade, né? Para aquelas crianças que tenham menos oportunidades e que consigam, de repente, através do esporte, no meu caso do judô, tentar chegar onde eu cheguei ou melhor, né? Ser melhor do que eu, né? Porque acho que eu tive um ídolo e sempre a gente costuma dizer que a gente tem que ser melhor do que o ídolo, não igual. Porque se a gente chegar igual, chegar perto, a gente fica contente. Então a gente tem que querer ser melhor, né? E aí eu trabalho hoje, né, no Centro de Excelência do Estado de São Paulo, na Secretaria de Esportes, que é um programa que já vem muito tempo, né? Desde 1989 foi a primeira turma que foi montada e é um programa e um local de treinamento onde a maioria desses grandes atletas passaram por lá. Desde 89 você falou que já existia? Desde 89. Mas ali eles conseguem se formar, conseguem uma faculdade, conseguem estudar, conseguem ter uma profissão. Mas então, isso lá dentro mesmo?
Não, então, não lá dentro, mas através do esporte, né? Sim, mas eles têm, por exemplo, porque o grande problema quando se fala, principalmente aqui no Brasil, né? Se fala em esporte não profissional, amador, o pessoal até brinca, fala, precisa do patrocínio, né? O patrocínio do pai, porque senão não consegue. Então, o que eu noto, às vezes, o jovem ele tem vontade, ele tem um certo potencial, mas a dificuldade criada para ele, por exemplo, de moradia, de habitação, de estudo, de manutenção, é muito difícil. O que o Estado oferece, nesse caso que você falou, nesse centro de excelência, o que ele oferece para o jovem para facilitar? Ele oferece a moradia, a alimentação, o treinamento e a escola. As escolas estaduais, eles estudam perto, né? Tem um ônibus que levam esses adolescentes para a escola. E aí, quando acaba o colégio, aí eles têm que correr atrás da universidade. Aí fica nós, né, professores e educadores, de conseguir uma bolsa numa universidade, né? De eles tentarem conseguir lutar porque existe também campeonatos universitários. E aí, através dessas disputas, eles também têm um percentual 80%, 100% de bolsa. E aí consegue estudar junto, porque para estar nesse programa é necessário que esteja estudando. Isso é muito importante, é muito importante. A gente acompanha. E a partir também. de que idade pode se iniciar no programa? Então, a gente diz no judô que ele é sub-17. Sub-17 é de 15 a 17 anos, a partir. Certo. Então, a partir de 15 anos e até, por exemplo, 22. Daí depende, às vezes o atleta ele sai antes, porque às vezes ele é convidado por uma outra instituição, uma outra entidade. Por exemplo, ele vai para o Pinheiros. Aí o Pinheiros arca com a sua moradia, arca com as suas despesas e ainda ele ganha... Aí ele passa a ser um atleta do clube. Do clube, né? E aí, normalmente, quando isso acontece, ele sai do centro de excelência e vai para o clube. Aí teve o Thiago Camilo, que saiu de lá, a Marro Imagem, né? Tem o Felipe Kitadai, o Rafael Silva. Então, no judô, já tivemos 3 medalhistas olímpicos que moraram lá. Então, isso não tem custo nenhum para o jovem que vai lá. Nada. Isso é tudo custeado pelo Estado. Tudo. É o governo do Estado de São Paulo, né? Isso. O governo do Estado de São Paulo custeia... Através da pasta da Secretaria de Esportes. Tomara tivesse mais programas como esses a nível estadual, municipal, federal. Por quê? Você está retirando o jovem da rua, você está abrindo a porta... É o sonho da vida do jovem, às vezes. Você está facilitando aquilo. Porque um dos grandes problemas que a gente se depara, principalmente nos grandes centros, isso a gente tem falado muito aqui, nós somos especialistas em segurança pública, políticos, etc. Um dos grandes problemas, o que é? Principalmente na periferia, o jovem não tem como se divertir. Ele não tem opção. Ou ele vai ficar em casa ali, trancado, sem fazer nada na rua, porque na rua ele vai ver o quê? Ele vai ver violência, vai ver coisas ruins. Como ele não tem um local para a prática de esporte nem nada, ele não recebe nada de bom do local onde ele mora. É verdade. Eu tive, né, no momento eu tive que parar por falta de apoio, né? Então, eu tive um projeto social que durou 8 anos. Foi muito bacana, até um amigo que ele, né, na pessoa física, né, da empresa, ele que custeava o programa todo, né? Então, a gente cuidava de 80 crianças. Pensando nos Jogos Olímpicos do ano que vem, o legado que possa ficar para a gente, né, não são as construções, não são as medalhas. Exatamente. Medalhas é importante, com certeza, né? Mas assim, para você formar, eu sou medalhista olímpico, fui para a Olimpíada, mas é um de 1 milhão. É um caso isolado, esporádico. Quantas pessoas passam, quantas crianças a gente pode dar continuidade? Claro que, naturalmente, na massa você consegue identificar o diamante, né? Mas só que você, através do judô, de oficinas, né, do esporte, no caso do judô, a filosofia que tem, o poder de persuasão que o professor tem sobre essas crianças, sobre essa... Né, eu sei porque eu trabalhei na ponta e eu sei que isso é possível. O esporte, a disciplina, é possível, né? Você está passando coisas boas para os jovens, né? Com certeza. A gente teve casos de garotos de estar concorrendo junto com o tráfico lá dentro da comunidade, né? E as pessoas, amigos deles, indo para o mundo do tráfico por falta de opção, né? Por falta, né, enfim, de educação, enfim. E esses garotos do judô, lá do meu instituto, eles não iam. Continuavam, não perdi. Nesses 8 anos, eu não lembro de ter perdido um atleta
para ir Isso para o tráfico. é um valor inestimável. Não dá para se calcular o bem. Além de você propiciar um jovem, a melhoria na vida dele, um futuro, você tirou um bandido em potencial, que poderia estar na rua matando, roubando, traficando. Porque ele sentiu que existia uma possibilidade da vida dele ser melhor através do esporte. Mais difícil, né? Porque, sim, trabalhar, né? Estudar, né? A vida dura. A gente não pode enganá-los dizendo que, né? Mas é mais uma coisa mais honesta, mais correta, né? Todo mundo vai sonhar para a Olimpíada. Só que só vão 14, só vão 7. Que começa a pilotar, quer pilotar um Fórmula 1. O cara que é jogador e quer jogar numa Copa do Mundo. Mas é um sonho. Então, um percentual mínimo que chega lá. Agora, para isso se tornar essa realidade, a gente tem que participar. Vai cair, vai ter frustrações, vai ter uma série de coisas. Como tudo na vida, né? Nós temos que estar preparados para isso. Claro. Eu acho que essa é a maior lição que se passa ao jovem. Sabe que eu entrevistei, agora a gente estava falando, eu lembrei, uma professora de língua portuguesa, inclusive ela era especializada na área de poesia. E ela comentou comigo que ela abriu um serviço na periferia, para jovens da periferia. É uma coisa assim, meio inconcebível. Você falar, periferia com poesia, um negócio meio estranho. Ela falou, olha, os melhores resultados que eu tive foi com jovens que vieram da periferia. Mostraram um potencial incrível. Muitos continuaram. Quer dizer, está lá. Precisa ter boa vontade do governo, todo mundo se esforçar e chegar ao jovem. E hoje tem, porque assim, às vezes o governo, né, é muito grande, e às vezes tem que ter essas pessoas do terceiro setor para poder ajudar, balizar o governo aonde que ele tem que ir, aonde que deve investir. Porque às vezes o governo não tem competência para poder fazer isso. Né? Ele às vezes tem um dinheiro, mas ele não tem competência. Não sabe como, Mas, Henrique, fala um pouquinho agora da tua carreira. Explica pra gente como começou a história de judô, como chegou até uma medalha olímpica. Acho que é importante também para o jovem, como ele falou, não pense que é um mar de rosas, porque não é. Mas para você ver o sol, você tem que passar pelas nuvens, né? Você tem que atravessar as nuvens. Com certeza. Conta um pouquinho, como foi sua trajetória? Primeiro, como surgiu o judô na tua vida? Assim, eu venho de uma família, né? Meu pai é nordestino, né? Minha mãe é carioca, então é uma família muito, muito simples, como a maioria, né, o pessoal fala, mas eu não posso negar minhas raízes, né? Então vem uma família muito simples. E aí, por acaso, minha mãe tinha um tio que fazia, né? E levou no médico uma vez e falou, poxa, o médico foi uma indicação médica. De repente, ele eu era muito hiperativo e tal. Falou, de repente, o judô é uma modalidade que consegue fazer com que ele se concentre, e tenha hierarquia, respeito, né? Que eu era muito agitado. Isso eu tinha 5 anos de idade. E aí minha mãe, como esse meu tio fazia judô, ela me levou num professor que chamava Akira Yamamoto, um japonês. Brasileiro, mas com um japonês. Aí eu comecei a fazer judô com ele. Eu morava lá em Guarulhos, vinha fazer em Santana, né? Longe. Aí atravessava a cidade, né? Naquela época eu vinha ainda com a minha mãe. Mas logo, olha, com 7 anos de idade eu ia sozinho. Já vê a importância da força de vontade, né? E aí fui treinando e tal. Aí teve um momento, meu pai pagava. Aí teve um momento que meu pai não tinha mais dinheiro para pagar. Ou a gente comia ou eu treinava judô, né? E aí naquela época não tinha muitos programas como existem hoje. Hoje existem muitos programas de aula de judô, né? Centros esportivos de graça. Naquela época não existia. Só academia. Só academia. Famosa academia. Pequenas, né? Tanto que acabaram-se as academias hoje, assim, né? Nesse nível, né? E aí o professor foi lá, meu pai trabalhava numa oficina ali perto, tal, um dia o professor foi lá, o Akira, e eu ficava em casa, não ia mais, né? Aí, cadê o Henrique e tal? Falou, não, é que né, a gente já estava devendo 3 meses, e aí não tem mais dinheiro para pagar. Falou, não, ele pode ir de graça. E ganhar a bolsa. Abriu a porta. Abriu a porta, aí eu, fui. Aí eu fazia o treino, acho que era das 5 horas da tarde, só que minha mãe ia me pegar 8 horas. Aí eu fazia o treino das 5 às 6 e eu ficava das 6 até às 8. Ele não deixava eu ir embora. Aí ele ficava me treinando lá. A persistência, né? Aí você foi se aperfeiçoando, se aprimorando, eu tinha que ficar esperando minha mãe. Aí ele tinha treino das 7 às 8, das 6 às 7 e tal. Eu fazia as outras turmas, só que eram grandes, já tinha gente que já tinha homens, né? Na época. E ele ficava lá comigo. Eu ficava com ele, fazendo golpe, ele explicando né, o que era para fazer, ele treinando ali. E aí isso foi anos, né?
Anos. Aí em 82, ele, acho que por ser tão bom assim, ele fechou a academia, faliu. Ele faliu. Aí ele deixando todo mundo igual. Ele faliu, deve ser, né? Deve ter sido, né? Aí ele faliu, como ele dava aula no Palmeiras, ele falou, Henrique, né? Falou pra minha mãe, eu tenho o Palmeiras, de repente leva ele lá e tal. Aí fui lá, fui aprovado, e ele era o professor e tal. Aí era negócio, militante na época e tal, né? Aí entrei como militante. Aí foi, 82 mais ou menos, né? E aí fui treinando, mas eu sempre fui um atleta mediano, nunca fui um cara campeão assim. Sempre fui mediano, perdia, mal ganhava os campeonatos, mas eu gostava de treinar, treinava muito. Quer dizer, você não foi aquele atleta que chegou e foi ganhando campeão, não. E mesmo assim continuou. Continuava, não desistiu. E meu pai, com toda a ignorância dele, né, meu pai, minha mãe, né, uma família bem estruturada, ele sempre foi um cara que nunca me cobrou um resultado. Quando chegou com uns 18 anos mais ou menos, aí eu comecei aí eu ganhei um campeonato brasileiro, fui campeão brasileiro. Né, pra você ver, 18 anos de idade, eu tinha sido campeão brasileiro e não tinha sido campeão paulista. Olha só. Pulou a etapa. Aí de repente, 18 anos, de 1989. Né? Aí em 1990 eu entrei na seleção. Em 92 eu perdi para o meu técnico, quem foi o Rogério Sampaio, que veio a ser campeão olímpico em 92, na Olimpíada de Barcelona. E aí eu estava com a minha namorada, que é a minha única esposa, né? A minha esposa, na época ela era minha namorada. Eu estava vendo o Rogério Sampaio lutar, ganhou, ficou pra gente, porque pra mim foi muito bom, porque eu treinava com o Rogério. Você vê? Treinava com ele ali, dia a dia. E ele foi campeão. E ele foi campeão olímpico, né? Eu falei, puxa vida. Falei, caramba, se ele ganhou. E eu lutava com ele, tinha hora que eu jogava ele e tal. Falei, não é demais, nada demais. Só que a gente lutava na mesma categoria, eu e o Rogério. Quando ele desceu do pódio, eu cheguei e falei pra Andréia. Falei, Andréia, a próxima Olimpíada quem vai sou eu. O cara na mesma categoria tinha acabado de ser campeão olímpico. Ali você já determinou. Falei, eu que vou pra próxima Olimpíada. Eu vou ganhar dele. E foi, Aí, em 96 eu ganhei, fui pra Olimpíada. Não fui campeão olímpico, mas como ganhei. É que é esse momento, Henrique? De repente você lutou, conseguiu tudo, mas quando você está lá no avião, a caminho, representando com o uniforme do Brasil, você fala, bom, daqui a pouco eu vou estar lá, só vai ter fera do resto do mundo me olhando, vai tocar o hino nacional. O que muda na cabeça da pessoa? Na verdade, assim, hoje, olhando, você vem meio que se preparando, né? Porque a gente não participa direto da Olimpíada, então a gente vem fazendo. E talvez, assim, a minha vida foi tão dura, que eu olhava para trás e falei, se eu não fizer o judô, eu não quero voltar para aquilo que eu tinha, não. Eu trabalhei de pedreiro, fiz, enfim. Aí depois quando eu entrei na seleção brasileira, que eu comecei a melhorar. Que eu trabalhava na Bolsa de Valores, na época. Comecei como auxiliar, virei operador. E aí o judô me tirou da Bolsa. Assim, porque daí eu ganhei a vaga para ir para a Olimpíada, tive que parar de trabalhar. Que talvez, eu tinha um técnico que ele falava assim, se você, né, comecei a ganhar dinheiro, ganhava 0, comecei a ganhar 3, né, na Bolsa, ganhava bem mais. Sim, mas já era alguma coisa. Eu já vislumbrava, falei, poxa vida, é bom também ganhar dinheiro. Só que meu técnico falava assim, ele trabalhava no Itaú, corretora boa, né? E ele que me colocou lá dentro, e ele falava pro cara que tinha me dado emprego, se o Henrique parar de treinar, você manda ele embora. E eu sei, porque ele treina comigo, então se ele não treinar, vai. Então daí ele falou, o que acontece, se você vai para a Olimpíada, você tem um emprego garantido. Aí eu me mandaram embora da corretora, mas quando você voltar da Olimpíada, você tem um emprego. Eu falei, então beleza. Fui pro judô para ganhar quase nada, né? Naquela época ganhava-se muito mal. E aí, quando a gente... um objetivo, acho que é tão grande, o sonho nosso, era meu sonho, né, de ir para uma Olimpíada. E eu já tinha sido vice-campeão mundial, já tinha algumas conquistas. Mas a Olimpíada é diferente? É diferente. Hoje, os atletas eles estão muito mais preparados para esse glamour. E quando você chegou lá, você sentiu que dava? Então, eu senti, porque assim, eu peguei uma chave muito difícil. Muito difícil. Peguei o francês na primeira e, se ganhasse, eu pegava um coreano, né? Que tradicionalmente são as escolas muito tradicionais dentro do judô, né?
E aí eu via e falei, poxa, essas 2 lutas minhas são chaves, eu não posso, se eu perder eu tô fora, né? E enfim, eu tenho que ganhar essas 2 lutas. E aí só que é uma coisa louca, porque assim, naquela Olimpíada, foi a última Olimpíada de 96, que era o contrário, você começava do peso pesado para os mais leves. Aí em 2000 mudou, ficou do leve para o pesado. Então assim, imagine, eu lutava são 7 categorias. Eu lutava, peso pesado é acima de qual peso? Mais de 100. Mais de 100, aí depois de 100, até 100 quilos, aí até 90, 81, 73 e 66, na que eu lutava, né? Então assim, eu era o 6º dia de 7. O chaveamento, o sorteio, saía 3 dias antes do início. Então eu fiquei quase 9 dias lutando todo dia. Todo dia eu lutava. Todo dia era uma tática, todo dia era uma luta diferente. Então aquilo ali meio que você vai... Ou se você não tem uma cabeça muito boa, aquilo ali vai te comendo de uma tal maneira. E você vai vendo alguns amigos fortes, vai perdendo. Você já caindo no meio do caminho. E a tristeza que o cara fica, você fala, caramba, meu. E você louco para lutar. E aí quando chegou no meu dia, putz, acho que é aquele negócio, né? Era aquele dia, né? Claro que eu treinei muito, né? E as coisas no meio da competição, aí vai ser... aquela determinação, vontade, porque eu gostava muito de treinar, eu gostava muito de lutar. Dentro da competição, eu tive 2 momentos, né? Que foram essas 2 lutas que eu venci, aí depois a minha terceira eu perdi. E aí a chance do ouro já não era mais possível. Aí era possível só o bronze. Pela repescagem. Nesse ponto o meu técnico foi fundamental. Falou, Henrique, acabou, aqui agora vai começar uma nova competição para você. Aqui depois a gente vai ver o que você errou, esquece. Vamos continuar fazendo. Se concentrar no bronze. Você não pode mais errar, porque se errar, a sua possibilidade de bronze acaba, mas agora você ainda tem chance de ser um medalhista olímpico. O seu sonho não acabou ainda. Você ainda faz parte do seu sonho. E aí você tem agora mais 3 lutas para... Só que você não pode errar. E aí foi. Putz, peguei a primeira luta, um atleta da África do Sul, ganhei, depois peguei um búlgaro, e na minha disputa do bronze eu peguei um cara da Bélgica, que era um cara que já havia disputado 2 Jogos Olímpicos anteriores, né? Seul, Barcelona e Atlanta, e ele tinha sido, nos outros 2 Jogos Olímpicos, ele tinha perdido nas disputas de bronze também. Tinha ficado em 5º lugar, e eu fui disputar com ele, que era o Felipe Lattes. E acabou que eu vencia. Aí, putz, quando você ganha... E na hora que pódio, hino, medalha, o que passa na cabeça? Então, passa toda a tua história? Passa antes, né? Porque assim, a gente tem um período, tem um gapzinho entre você acabar a disputa da medalha e você receber a medalha. Então ali, o grande lance, a minha grande, assim, uma das maiores, né? Foi quando eu ganhei, quando acabou, que eu vi que eu tinha ganho. Porque assim, eu dei um Vasari no meu adversário. O Vasari é quase um golpe perfeito, né? Não é fácil, né? Mas depois que você conquista, você fala, pô, mas foi tão fácil. E ali, né? Aí o mundo inteiro, televisão, aí muda da água pro vinho, né? Você, num dia, vamos dizer, é normal. No outro dia você não é mais medalhista olímpico, né? Entrou para um grupo seleto, né? Poucas pessoas no mundo têm uma medalha olímpica. No judô só existem 19 de toda a história, né? São hoje um pouco mais de 10 mil atletas que participam dos Jogos Olímpicos. 10 mil, acho que é 10.500, 10.400 atletas de todas as modalidades. E 1.000 ganham medalha. Não é fácil. Henrique, queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer ter te recebido aqui. Nosso papo está muito bom, mas o tempo já está se esgotando. E eu queria te colocar à disposição a nossa câmera. Alguma coisa que eu não falei, algum recado que você queira passar aos jovens ou do seu trabalho, por favor, fique à vontade. Eu acho que, aqui, como eu falei, né? Persistam no seu sonho, né? Se dediquem, porque lá na frente, quando a gente alcança o objetivo, ou ultrapassa nossos limites, são satisfações muito gratificantes. Então, assim, lute bastante sem parar, que vale a pena. Henrique, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. E você já sabe, o nosso encontro do final de noite, toda quinta e todo domingo, 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.